João, capítulo 21. João, capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 21. Nós vamos ler dois versículos apenas. O versículo 21 e o versículo 22. João, capítulo 21, versículo 21 e versículo 22. O texto diz assim: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Vamos ver. Pessoas de Deus, nós temos consciência que a única forma de sermos instruídos, de sermos abençoados esta noite, é se o Senhor fizer falando através da minha vida. Precisamos, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, tanto para receber quanto para falar. Lembramos que a palavra é sua, o Espírito é seu, a bênção, o domínio, a benignidade, a misericórdia, a glória, tudo é seu. Dependemos inteiramente do Senhor. Senhor, glorifica o teu nome, usa a minha vida apesar de mim. Lembra, Deus, que estamos aqui dependentes, completamente dependentes do Senhor. Fala conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Por descer, irmãos. Deixa eu perguntar aqui, o irmão Estevão. Saiu agora? Por favor, chama o Senhor. Nós vamos, essa noite, investigar algo. Nós estamos no penúltimo culto desse ano. Nós estamos no penúltimo culto do ano. Seremos agora, no final do ano, o último culto. E tudo que nós tínhamos para fazer no ano, não é possível que alguém passou o ano inteiro sem ler a Bíblia e ache que amanhã ele vai começar a ler a Bíblia e até o final do ano ele vai ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, e se eu terminar ele vai dizer só, eu tentei, né? Não é possível. Não é possível que alguém que passou o ano todo pensando em fazer uma dieta, queira engordar para entrar 1º de janeiro magro, passou o ano todo comendo que não devia. Algumas coisas não é mais possível, mas outras ainda são possíveis. E destas queremos falar essa noite. Mas antes disso, eu queria que a gente preparasse o coração para a palavra comigo. Cadê o rapaz do som? Talvez muitos de vocês não tenham ouvido nunca esse hino. Esse hino fala, conta a história de um homem. O hino não conta a história, mas a história do hino é a seguinte: havia um homem que era escravagista. Na verdade, ele era responsável pelo navio que transportava escravos. E ele odiava Deus, odiava os evangélicos e a Bíblia, e tudo que se falava a respeito disso. E em meio ao seu ódio e à sua perseguição, e a maneira como ele tratava os escravos, transportando os negros e tratando com crueldade, em meio a isso, Deus
dele. E Deus nos salvou, mesmo ele sendo assim. Porque graça é graça. E ele compôs esse hino. E as pessoas dentro do navio puderam ouvir ele em meio à chuva, cantando o hino, que é Amazing Grace. Tradução direta seria maravilhosa graça. Que nós vamos cantar uma preciosa graça essa noite. Então nós vamos cantar uma parte em inglês e uma parte em português. Obrigado, irmãos. Por favor, alguém acenda a luz. Nós temos o texto em João capítulo 21, versículo 21 e 22, que diz: vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: quanto a isto? E quanto a isto? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue. O texto que você deve ter aberto aí fala a respeito
ele diz: respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Na verdade, a pergunta de Jesus é: o que você tem com isso? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem com isso? E aqui a gente começa a ver alguma coisa que biblicamente tem respaldo. Se fala a respeito de um livro que se colocou as conversas de uns homens que tentavam entender o comportamento humano. Por exemplo, tentaram ver Freud, Sartre, Hegel, Russell. Esses quatro homens tiveram um entendimento ou uma pesquisa, desenvolveram algo a respeito do comportamento humano. E todo mundo já ouviu falar, eu queria falar que as pessoas que estudou o mínimo de filosofia já ouviu falar desses nomes. Mas alguns de vocês já ouviram falar sobre o id, sobre o ego e sobre o superego, que é a forma como Freud explica as atitudes humanas, os princípios para eles mais primários do homem, né? E também a forma como o homem se pune, como ele valoriza os ensinamentos, como aquilo funciona na vida dele. Mas a gente já viu também declarações como o de Sartre, por exemplo. Sartre, ele diz o seguinte, ele faz uma declaração, ele diz: o inferno é o outro. A declaração de Sartre é que a pessoa, na verdade, está focada no outro, e isso é o inferno. Com Jobim, ele citou uma frase que ele diz que o sucesso de alguém acaba sendo a infelicidade da outra pessoa. Ou seja, as pessoas estão infelizes porque outras pessoas estão felizes. E isso é um problema. E como a igreja precisa ser tratada, eu preciso que o texto bíblico seja o que vai tratar a nós essa noite. Nós vamos ver então o que a Bíblia fala nesse sentido. Nós vamos encontrar as pessoas encontrando o problema do outro na Bíblia. O primeiro, depois da queda, e isso é um problema, a queda porque trouxe problema até hoje para a humanidade, enquanto tiver a humanidade nós vamos ter as consequências da queda do homem. Mas aí, os primeiros, depois de Adão e Eva, que estão sendo notícias, chama-se Adão e Eva. Eu vou falar por isso, acho que desses dois, depois de Adão e Eva, nós vamos Caim e Abel. Eu vou falar desses dois aqui, eu acho que os 3 últimos cultos eu falei sobre eles. Cada vez de uma forma diferente. E aqui, Caim percebe que o problema da vida dele é Abel. Ou seja, ele não está infeliz porque ele não tem isso, ele não tem aquilo. Ele está infeliz porque Abel foi reconhecido por Deus. A infelicidade dele é Abel. Então, na cabeça dele, se ele acabar com Abel, se ele matar Abel, ele está livre. Então, o problema de Caim não é outra coisa, é o irmão. E ele começa a colocar o problema para o irmão. E aí ele mata o irmão. O interessante é que nessa hora Abel descobre que o problema dele é Caim. Mas era tarde demais. Quer dizer, Caim, o problema de Caim é Abel. Abel descobre que o problema dele é Caim. Só que era tarde demais. E ele é assassinado. Se você continuar andando pela Bíblia, você vai encontrar uma passagem bem interessante. A passagem do general Naamã. Todo mundo já ouviu falar a respeito desse sírio que foi curado de lepra, né? E a história, em rápidas palavras, o povo de Israel perdeu a guerra, algumas pessoas foram levadas como escravas, e na casa do general Naamã, o sírio, tem uma jovem, uma judia, uma menina, trabalhando lá de empregada, de doméstica, e aí o patrão, Naamã, é leproso. E ela fez um comentário para a esposa de Naamã, que se ele, Naamã, um general, rico, valente, forte, famoso, tivesse lá em Jerusalém, ele seria curado.
recebeu para ele foi um problema. Como Eliseu o recebeu, foi um problema para a vida dele. Então, Eliseu passou a ser um problema da vida de Naamã. Pessoal, Naamã diz assim: eu esperava que ele viesse aqui fora, fizesse uma oração, invocasse o seu Deus, e ele então me curaria. Ou seja, Naamã foi até Eliseu, já levou a liturgia do culto pronto.
Batista numa bandeja. Porque o problema da vida dela era João. O problema era o outro. O problema não era ela não tinha problema nenhum, segundo o pensamento dela. O problema era o outro. E aí, ela recebe a cabeça do profeta. Eu pergunto, o que ela fez com essa cabeça? Você viu para quê? Ela resolveu o problema dela? Bem, vamos continuar. Andando ainda, nós vamos ver Paulo e Barnabé, dois homens de Deus, fizeram viagens juntos, evangelizaram, abriram igreja, pregaram evangelho, num momento difícil, crucial, estava começando a igreja. Aí, num dado momento, da primeira viagem, um jovem chamado Marco não quis continuar, voltou. E na segunda viagem, então, que eles iam fazer a segunda viagem, Barnabé queria levar Marco, e Paulo não queria. O problema de Paulo era Marco. Paulo estava com problema. Qual é o seu problema, Paulo? Eu não vou, se Marco for, eu não vou. Rachou a amizade dos dois, dividiu. Barnabé teve que ir para um lado, para o Marco, e Paulo teve que arranjar um outro companheiro e sair para o outro lado. O problema de Paulo passou a ser Marco, porque Marco existiu na primeira, ele não quis levar. Lá na frente, ele vai perceber que o Marco é precioso e que Marco se torna um grande amigo de Paulo, vai ajudar na evangelização. É naquele momento, o pensamento de Paulo é que Marco era o problema da vida dele. Então, agora nós estamos andando aqui no texto e estamos vendo que o problema de Pedro não é o que ele fez. O problema de Pedro é que João pergunta atrás. E a pergunta de Pedro, com a resposta de Jesus, é para mexer conosco. Porque a pergunta de Pedro é: e quanto a este? Você tem uma área aqui atrás. E Jesus responde para ele: se eu quero que ele permaneça, o que importa? A pergunta de Jesus para nós, que estamos finalizando. Eu comecei dizendo que algumas coisas não são possíveis mais reverter, mas outras ainda são possíveis. Ainda é possível reverter algumas coisas que você fez ou deixou de fazer por causa de outras pessoas, porque você colocou o problema na outra pessoa. Vamos lá. E Jesus responde para eles: se eu quero que ele permaneça, ou seja, é da minha vontade de ele, o que importa? A palavra do grego é hiprosé, significa o que você tem a ver com isso? O que é que você tem com isso? Ou, traduzindo de uma forma menos brava, vamos dizer assim, menos grosseira, seria: se eu quero que ele fique, o que te importa? O que te importa? Aqui entramos nós. Essa é a questão. Alguns de nós não têm ideia, na verdade, da vontade de Deus na nossa vida. E por causa disso, nós temos energia, nós temos talento, nós temos trabalho, nós temos pensamentos bons, nós queremos coisas boas para a obra de Deus e para a nossa vida, mas impacta em alguma coisa. De repente, alguém se transforma no problema da nossa vida. E nós colocamos todos os nossos problemas, ou nós focamos as nossas energias em alguém que se transforma em inimigo. Alguém não concorda comigo, e aí não concorda com a forma como eu prego, com a forma como eu sou, ao invés de eu continuar estudando e pregando mais, e buscar cada vez mais a presença de Deus, aí eu começo a focar com aquela pessoa: eu não quero mais pregar não. Eu não quero mais pregar não, porque aquela pessoa ali não concorda comigo. Já pensou se os pregadores desistem de pregar porque as outras pessoas se transformam no problema? Então, vamos ver o que Jesus ensinou. Qual é a forma que Jesus tratou com Pedro? Porque essa é a maneira de tratar com a igreja, é a maneira de tratar no nosso coração. Em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo é: o outro não pode ser o seu problema. Diga: eu queria que você dissesse isso para você mesmo. Diga assim: o outro não pode ser o meu problema. Não. Vamos lá. O outro não pode ser o meu problema. O outro não pode ser o meu problema. O que Jesus estava dizendo para Pedro é:
filho, o que você tem com isso? Ela está aí para você crescer. Ela está aí para você entender o seguinte: a coisa maior para acontecer, a algo maior, mas você precisa entender isso e levar essa pessoa que está atrapalhando, como diz o poeta, atravancando o teu caminho, né? Como alguma coisa para você andar para frente. É como a história de Luiz Gonzaga: a topada é para botar você para frente, não é para derrubar. Então, o que você tem que entender é a lição que Jesus está colocando aqui. E ele diz: se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Bem, então ele traz algumas soluções para alguns problemas que nós podemos resolver olhando isso aqui, né? Nós vimos que, no caso, a família, no caso de Caim e Abel, tem isso dentro da família. Nós vimos que, no caso do homem, Naamã, que tinha um problema religioso, também acontece mesmo, eles estão dentro da religiosidade. Nós vimos que no meio da política, porque os caldeus eram inimigos políticos, eles queriam tirar o carro de Daniel, então na política também tem. Nós vimos que até um problema profético, que era o caso de Herodias, com relação a João Batista. Nós vimos aqui que até dentro da igreja vai encontrar isso. Então Paulo e Barnabé, então não há nenhum lugar seguro, não existe nenhum lugar onde isso não vai acontecer. Nós temos um exemplo na família, na política, fora do trabalho, dentro da própria igreja. Não existe um lugar seguro. Isso vai acontecer em todos os lugares. Como vencer isso? Primeiro, eu preciso entender que algumas coisas estão acontecendo para o meu crescimento. É permissão de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E o que está acontecendo precisa ser na minha vida alguma coisa para eu andar e não para eu parar. E para eu agir com as atitudes que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Olhando a resposta de Jesus, nós vemos o seguinte: a primeira coisa que eu preciso entender em relação ao outro é que a Bíblia nos ensinou que eu devo amar o outro apesar dele. Eu não posso amá-lo só porque ele me ama. O mandamento resumido da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, em primeira análise, eu preciso amá-lo. A Bíblia diz que eu devo amar a Deus meus inimigos. Em primeira análise, eu preciso amá-lo, independente de quem ele é e o que ele faz. Tratar com amor. E é isso que Jesus está fazendo com Pedro. Pedro negou a Cristo 3 vezes e Jesus está amando. E está mostrando para ele que acredita no amor dele, porque o fez dizer 3 vezes que o amava. Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me ama? Ficou triste pela 3ª vez. Mas eu disse: Senhor, tu sabe todas essas coisas, sabe que eu te amo. O que Jesus está tentando corrigir é o seguinte: todas as pessoas, as ofendidas e as ofensoras precisam entender, tem que amar. Agora, o ofendido normalmente precisa entender melhor que o ofensor normalmente é grotesco. O ofensor é grosso. E quem ofende dificilmente volta atrás, a não ser que Deus o quebre e eu torço que o faça em cada um de nós. Porque aí, quebrado por Deus, podemos reconhecer que foi Ele que fez, então voltamos atrás, entendemos. Mas quem é ofendido não pode, então, focar todas as suas energias e deixar de produzir, deixar de crescer, de contribuir com a obra, deixar de fazer a vontade de Deus, simplesmente porque o outro está trabalhando. Eu vi uma história contada por um pastor Leonardo. Ele disse que um amigo dele, um pastor presbiteriano, foi chamado para expulsar um demônio. O que
E o pastor entrou, e aí ele faz um comentário interessante, ele diz assim: recentemente a ciência descobriu que o pastor é homem, também sente medo. E o pastor sentiu medo, um misto de medo, de temor, de tremor, tudo junto, não sabia o que fazer, e olhei de novo passando o facão no chão, no meio das sombras, meio escuro, passando o facão no chão, saindo faísca. E ele foi devagarinho, ele disse então, que olhou para um homem endemoniado, e ele sentiu um amor tão grande por aquele endemoniado, um amor tão grande por aquele homem, que ele foi se aproximando. O homem soltou o facão, se jogou no chão e começou a chorar. E aí ele calmamente expulsou o demônio e depois abriu a porta e entregou aquele homem completamente são à família. Ele disse: eu nunca senti um amor por uma pessoa como eu senti por aquele cidadão. De repente eu amei aquele homem que estava lá. Então a postura de Jesus é exatamente isso. Você precisa amar de tal forma que o seu amor quebre a pessoa que está fazendo o que você está fazendo para você. Se você responde do mesmo jeito, vai criar uma guerra. Era um problema dos Estados Unidos e União Soviética. Os dois, cada um tentando matar o outro. E aí bota satélite, faz arma nuclear, bota espionagem e todo tipo de coisa. O tempo inteiro pensando que o outro vai apertar o botão primeiro. Será que já apertou? Eu quero apertar o meu. Eu jogar um foguete contra ele. E se ele jogar, quer dizer, uma notícia falsa poderia ter acabado com o mundo. Se os Estados Unidos recebessem uma notícia falsa de que a União Soviética soltou uma bomba atômica que está vindo, ele apertava o botão dele. E aí, quando a União Soviética detectasse isso, mandava o dela também. Aí então seria uma destruição do mundo com arma atômica. As pessoas estão se preparando cada vez para enfrentar as outras da forma errada. A questão bíblica aqui, a colocação bíblica é que você não pode se importar com o outro dessa forma, você tem que se importar com o outro da forma correta. E a postura é exatamente essa: se eu quero que ele fique, o que te importa? Se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Então, uma outra coisa que a gente percebe é que às vezes a gente acha que está todo mundo contra a gente. E Pedro achou isso. Essa pergunta de Pedro e esse rapaz aqui atrás é uma pergunta para Deus. Ele está perguntando assim: o senhor não se importa não? O camarada desse vídeo aqui atrás, a gente está conversando aqui, esse sujeito parece que é mal educado, ouvindo a conversa, vindo aqui atrás. O senhor não se importa não com isso aí, João? Aí essa aqui atrás. Ou seja, ele está questionando Jesus naquilo que está tomando. Quantos de vocês, ou melhor, quantos de nós, me inclui, não fez a mesma coisa? No salmista, no Salmo 73, o salmista começa a dizer: Senhor, eu sou um crente, mas quem está recebendo a bênção é o rico. Olha aí, eu faço tudo direito, mas ele está ficando rico. É claro que ninguém nunca pensou isso aqui, né? Ninguém nunca olhou isso, eu faço trabalho, faço direitinho, eu fico olhando. Nunca passou pela sua mente assim: rapaz, fulano está rico, viu? Está rico, nem é da igreja. Fulano está rico, olha aí, está ricando. Claro que nunca passou pela sua cabeça fazer um comentário: né? Fulano enriqueceu, eu sei que o seu coração é, eu não. É claro que passou, você sabe que passou. O salmista 73, o salmista do Salmo 73 diz isso. Ele começa a olhar que ele não progrediu nada, ele é crente, ele é fiel, ele é bom, ele faz o certo. No entanto, quem está rico, quem está gordo, quem está prosperando, quem está bem de vida, é o outro, é o ímpio. Então, ele está questionando as coisas de Deus. E é a mesma posição de Pedro, e esse aí, não estou questionando isso. E a resposta de Jesus é: o que te importa? O que você tem com isso, se eu quero que seja assim? Né? Se fosse aqui no Ceará, se Jesus fosse cearense, ele teria dito assim: é da sua conta. Né? Se Jesus fosse cearense. Então, a primeira colocação que Jesus identifica que o outro é para ser amado. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor que existir no nosso meio. É assim que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Então, a segunda coisa que percebemos aqui na resposta de Jesus é que, além do amor, o outro deve ser objeto
passamos lá. Eu desafio vocês a olharem nesse tempo todo, até hoje, alguma mensagem que eu tenha colocado com indireta para alguém, ou alguma coisa que não seja edificante. Eu desafio vocês a procurarem. Podem entrar no meu histórico, na linha do tempo, sei lá o que, e procurar. Não pode. Você não pode usar essa coisa para derrubar o outro, ou para fazer o outro de medíocre, ou o outro de, sei lá, expor o outro. Não deveria, pelo menos. E aí, no fim, para concluir, o que Jesus está tentando dizer para Pedro é que ninguém deveria, escute isso, ninguém deveria abandonar sua carreira cristã por causa de pessoas ou por causa de coisas. Imagine alguém que não veio para a igreja. Imagine, tem pessoas que frequentavam a semeadura do Espírito e não veio mais para a semeadura do Espírito. Está com 2 anos, fiquei com 3, fiquei com 5 anos. E eu as procurei. E quando procurei essas pessoas, uma disse assim: não, eu não vou à semeadura do Espírito, porque fulano, na época que tinha aquele pessoal na recepção, me recebeu mal. Quer dizer, você abandonou sua carreira cristã porque fulano me recebeu mal. Eu conversei com gente do carnaval e eu perguntei: por que você se desviou? Por que você não está na igreja? Porque o pastor não me deu oportunidade. Então, ninguém deveria abrir mão da sua carreira cristã por causa de outra pessoa. Não vai caber essa desculpa. Não vai caber a desculpa de que você, o problema é o outro. Nós já vimos que isso aconteceu com Caim e Abel. Nós já vimos isso com Naamã, com Daniel. Nós vimos isso com a mulher que queria viver junta em adultério com Herodes, uma mulher chamada Herodíades. Isso não funciona. Não funciona. Você precisa focar os seus olhos em Jesus Cristo. E eu quero terminar dizendo isso para você. Deus tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não mandar. A Bíblia diz que todos os cabelos da sua cabeça estão contados e Ele tem um número. Não há nenhuma coisa que aconteça, quer seja no oceano, quer seja nos ares, quer seja na terra ou em qualquer outro local, que Deus não tenha conhecimento. Eu quero dizer para você: foque a sua vida em Jesus e não no outro, porque é para o céu que você vai e não para a casa do outro. Ou você faz isso, ou a sua vida vai viver com base no outro. Eu não fiz tudo isso, eu não fiz tudo aquilo. O problema é o outro. Talvez o problema seja você. Talvez o problema seja você. A palavra de Jesus em relação ao outro é: se eu quero que ele permaneça. Você entendeu isso? O que te importa? E você? É de sua culpa? Então vá fazer a obra cristã. Deixe o outro de mão e coloque Jesus no coração. Amém? Amém? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Eu disse para vocês, comecei dizendo isso, que existem algumas coisas que não é possível mais resolver. Não é mais. Você não pode devolver aquele biscoito que você comeu, mas pode comprar outro. Não é? Você não pode mais desmagoar a pessoa que você magoou, mas pode pedir perdão. Não é assim? Agora, se você é ofensor e gosta de ofender, e essa pessoa por algum motivo
Mas ele cuidava daquela que você fechou. Você colocou a culpa no outro. Sabe o que eu acho que Deus vai fazer? Vai botar lá nos dois vizinhos lá no inferno. Um amarrado no outro no inferno. Agora, se você quer Jesus na sua vida, entenda a lição de Jesus apenas. Foque seus olhos no Senhor, na obra do Senhor, na vida do Senhor. E isso deve edificar a minha vida e a vida de cada um daqueles que frequentam a igreja. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, então esse é o momento de você fazer. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está vivendo a sua vida do seu jeito, da sua forma. O que vai acontecer? Todo o tempo você vai ver o problema do outro. Mas se você quiser entregar a sua vida para Jesus, para que Ele domine, para que Ele assuma o controle total, então, talvez essa seja a noite que Deus preparou para você. E aí onde você está, na sua cadeira, tudo que você precisa fazer é reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que você está errado. Que as coisas que você tem feito têm desagradado a Deus. E que você precisa pedir perdão a Deus. E convidar Jesus para entrar no seu coração. Aí mesmo no seu local, você pode curvar a cabeça agora. Faça isso. Peça perdão a Deus. E peça a Jesus para entrar no seu coração. E se você estiver fazendo isso agora, isso é muito importante. E você quiser ajuda de como continuar daqui para frente, ao final do culto, por favor, procura. Eu quero ajudar você. Eu quero dizer quais são os passos seguintes. Quero ajudar você a crescer. Amém? Então nós vamos estar de pé e vamos orar. Deixa eu pedir ao presbítero Carlos para fazer oração. Oração final, e eu espero que você tenha entendido que daqui para frente o outro não pode ser mais o problema. Só lembrando, terça-feira o culto vai começar às 10 horas da noite. 10 horas da noite estamos começando. Você vem com seus familiares, nós vamos entrar o ano na presença de Deus. Depois aí nós vamos tomar um mingau, né? E alguém vai preparar aí um mingau, tá? Você pode tomar na mamadeira, no copo, na colherzinha, o que você gostar, tá? Estamos convidando você para entrar no ano na presença de Deus aqui. Eu sempre estou avisando que amanhã às 7h30 tem reunião com os jovens. Amém? Então, presbítero. Pensando, nós te agradecemos mais este culto, Senhor, que o Senhor, mais uma vez, no teu amor, nos teus conselhos, nos teus ensinamentos, nos teus ordens, nos teus mandamentos, mais uma vez, falou conosco. Obrigado, Senhor, pela tua fala sempre, como nós precisamos ouvir a tua voz, como nós precisamos, Senhor, ser educados, ensinados, repreendidos, consolados por ti. Obrigado por este culto, no qual podemos te agradecer. Estou aqui como testemunho, Senhor, uns para os outros, para a edificação, para a tua glória, meu Deus, para a tua glorificação. Obrigado, meu Deus, obrigado, no nome de nós te agradecemos, meu Deus. Nos despede agora da graça do amado Filho Jesus, meu Deus, no teu amor, na comunhão com o teu Santo Espírito. Nos mantém em ti, meu Deus, nos mantém focados em ti, centrados em ti. Nos mantém, meu Deus, dia após dia, Senhor, crescendo em amor, crescendo nas características, meu Deus, de filhos, de santos, de justos, de herdeiros, meu Deus, teus que somos. Te pedimos graça, misericórdia. Nos abre para nossas casas agora, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.